Boa tarde, pessoal. Eu resolvi regravar essa última aula depois do nosso encontro de terça para mudar algumas coisinhas. Então, boa tarde porque eu estou gravando de tarde. Vocês lembram que nos outros vídeos a gente conversou sobre as etapas das construções, alguns conceitos básicos de construção civil, escritura, registro de imóveis, essas coisas assim. Depois a gente falou um pouco sobre a legislação, que é importante. Depois foi isso. Vimos também um pouco da organização discriminação orçamentária, que era só um exemplo. E agora vamos ver as etapas que precedem a elaboração do projeto arquitetônico e depois as fases de projeto. Então, quais são as coisas que a gente tem que fazer? Quais são as etapas antes de fazer um projeto arquitetônico? A primeira coisa para executar qualquer projeto, qualquer serviço, é uma reunião, uma entrevista com o cliente ou com o futuro cliente para entender qual é a demanda que o cliente quer. Então, a gente sempre tem que considerar que o cliente é completamente leigo, que ele não entende dos detalhes, digamos assim. Então, o profissional sempre vai orientar a entrevista, vai fazer algumas perguntas que já são elaboradas previamente para obter o maior número possível de dados. Quais dados? Qual é o orçamento máximo do cliente, quanto ele espera gastar, porque tem muita diferença tu fazer uma obra de 5 mil e uma obra de 20 mil. Qual é o tempo que ele tem para fazer essa obra, tipo, se ele precisa de que fique pronta em 1 mês, ou em 5 meses, ou em 1 ano, porque isso vai depender de várias outras escolhas depois. O que ele quer, aí, por exemplo, se é uma residência, vocês têm que entender bastante sobre como funciona a família para conseguir fazer a melhor disposição dos móveis ou dos ambientes e várias questões assim. Depois dessa entrevista prévia, que a gente chama de briefing, vocês vão fazer a elaboração do orçamento dos custos de projeto, então dos honorários de vocês. O que tem que constar nessa proposta de orçamento? O objeto do orçamento, o tipo de projeto que vai ser feito, se é arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, se é residencial, se é comercial, se é reforma, se é do zero. Vocês podem especificar também, resumidamente, o programa de necessidades. Isso é bem legal porque já é uma garantia, digamos assim. Então, trata-se de um projeto arquitetônico de uma residência unifamiliar, contendo 2 quartos, sendo uma suíte, sala de estar integrada com a cozinha, uma área de serviço, área externa com lavanderia, um lavabo e um escritório. É isso. Esse já pode ser o escopo do projeto de vocês. O valor a ser cobrado, com a respectiva condição de pagamento. Então, eu vou cobrar tantos reais eu vou cobrar X valores por esse projeto, podendo ser pago 40% na hora que se assina o contrato, 30% após 30 dias e mais 30% após 60 dias. Tá bom. Ou, o projeto vai ser pago 50% na hora de assinar o contrato e 50% ao entregar ao final. Pode ser. Eu não gosto muito, eu prefiro que seja por mês. Mas aí vai de cada profissional e de cada cliente também. Os prazos de entrega, pulei uma ali. As etapas para elaboração do projeto. Então, onde tu vai especificar como vai ser o desenvolvimento. O que acontece, gente? Se a gente for considerar que o cliente é leigo e que ele não sabe o que a gente vai fazer, a gente precisa mostrar para ele o valor do nosso trabalho antes do custo. Então, quando eu apresento propostas de orçamento, eu coloco lá para o final, a última coisa é o preço. O que eu faço?
eu boto o objeto do orçamento, todas as etapas. Então, primeiro nós vamos ter uma reunião para entender qual é a demanda. Depois vai vir a etapa de anteprojeto, que aí vai ter estudo de layout, vai ter algumas imagens 3D ou não, aí isso vocês que vão decidir. E vai ter uma reunião de aprovação do projeto. Depois a gente vai para a parte do anteprojeto, depois do projeto para aprovação, que aí primeiro vai ter toda a parte das imagens 3D para todos os materiais, tudo ser definido. E aí todas as alterações de projeto são feitas nessa etapa. A partir daqui, se tiver alteração de projeto, vai ser cobrado um valor diferente. E aí uma reunião de aprovação. Depois vai ser feito o projeto para aprovação na prefeitura. Então o projeto legal que contém planta de situação, planta de cobertura, planta baixa, corte, fachada e detalhes que a prefeitura pedir. Esse projeto vai levar tantos dias para ser feito. Depois disso vem o projeto executivo, que além de todo o projeto legal vai ter detalhamento de marcenaria, detalhamento de marmoraria, vai ter uma tabela com os... Aí, se for questão de interiores, por exemplo, vai ter uma tabela com com mobiliário e materiais a serem comprados em varejo e assim sucessivamente. Vocês vão listar todos os itens que vocês vão entregar. Por que isso tem que estar no contrato? Aliás, tem que estar no orçamento para depois estar no contrato. Porque depois, se o cliente quiser cobrar alguma coisa a mais, vocês dizem, não está no contrato. Ou, de repente, se ele pedir alguma coisa a mais, vocês podem adicionar por outro valor. Mas o que está no contrato é o que vocês têm que entregar. Então, as etapas com o prazo para cada etapa. Depois, a validade da proposta. Por exemplo, eu consigo segurar esse preço para vocês por 15 dias ou por 30 dias. Depois disso, talvez mudem os preços, porque eu estou com uma demanda muito alta. Podemos dizer que sim. O valor a ser cobrado e a respectiva condição de pagamento. Lembram que eu inverti a ordem ali? E algumas observações são importantes. Por exemplo, é bom dizer que as taxas de RT, de aprovação na prefeitura, de aprovação na Corsã, na CE, essas coisas todas, não fazem parte do valor de projeto que vai ser pago pelo cliente, ou se estão, pode ser que vocês paguem tudo, mas aí vocês aumentam o valor de projeto, né, porque não vão tirar do bolso para pagar esse tipo de coisa, e assim sucessivamente. Tem uma série de outras observações que são importantes de ser colocadas. Existem vários modelos de proposta de orçamento na internet e aí vocês sempre vão adaptando, colocando uma coisinha ou outra de acordo com a experiência de vocês. Depois, mais etapas. Vocês fizeram a entrevista, apresentaram o orçamento, o cliente fechou. Perfeito, é isso, vamos fazer. O que vocês vão fazer? Se for elaboração de projeto arquitetônico. Análise da escritura do terreno. Então, vocês, com a escritura do terreno, vão ver qual é o tamanho, vão ver qual é a posição solar, essas coisas todas. O levantamento do terreno, então vocês vão pegar os dados da escritura e vão ver se de fato bate com o que está ali, com o que é físico. Registro das dimensões, da forma, do relevo, da vegetação existente que possa intervir, digamos, no projeto. Então, se tem uma árvore muito grande, tu não vai poder cortar essa árvore, tu vai ter que construir o projeto na volta ou trazer mais para o lado, fazer alguma coisa assim. E todos os elementos que possam vir a interferir. Depois disso, a próxima etapa é a consulta à legislação urbana, que é aquela questão que a gente estava falando hoje de manhã, do plano diretor, código de obras, os índices urbanísticos, tudo isso vocês vão aprender com calma na disciplina de projeto arquitetônico. Depois de todas essas etapas preliminares,
a gente começa a lançar hipóteses para o partido arquitetônico a ser adotado. Então, vai ser uma casa térrea, vai ser uma casa de 2 andares, ela vai ser em forma de U, com uma piscina no meio, ou ela vai ser toda reta, ela vai ser em L, com um jardim. Tudo isso de acordo com a insolação, de acordo com vários precedentes, vocês vão começar a lançar e aí fazer uma reunião para mostrar para o cliente, ver o que ele prefere, questão de layout, disposição dos ambientes, e aí vocês vão conversando. Depois, outra coisa que é importante também, predefinição dos métodos construtivos. Por exemplo, se o cliente está com muita pressa e ele precisa que seja feito muito rápido e não se importa de gastar um pouco mais no início, vocês podem sugerir para eles algum sistema construtivo de construção a seco, que é muito mais rápido, mas o investimento inicial é um pouquinho mais caro. No final da obra acaba compensando, mas o investimento inicial é um pouco mais caro. Isso vocês vão ver em técnicas 1, se eu não me engano. Depois de escolher, aí vocês vão escolher qual o tipo de sistema construtivo, qual é o tipo de cobertura, qual vai ser o tipo de parede, qual vai ser o material das esquadrias, tudo isso vocês vão decidir agora. Depois disso, a gente vai fazer um aprimoramento da hipótese escolhida lá do partido arquitetônico e avançar até o estudo preliminar. Depois de feito o estudo preliminar, vocês vão fazer a conferência do custo ou da área construída provável a partir desse estudo preliminar, sempre observando se está de acordo com a solicitação do cliente. Então, existem vários jeitos da gente fazer pré-orçamento, isso tudo vocês vão aprender ao longo do curso. E aí, por exemplo, se o cliente disse que ele tem um valor X que ele pode gastar, que equivale a mais ou menos uma casa de 50 metros quadrados, vocês não vão fazer uma casa de 80 ou um sobrado de 80, porque aí com certeza vai extrapolar o valor que ele tem disponível. Então vocês têm que fazer esse tipo de jogo de cintura. Que mais? Depois apresenta o estudo preliminar para o cliente. Aí ele com certeza vai dizer que tem que mudar isso, ou que ele não gostaria daquilo, que alguma coisa está errada, que o quarto não pode ser perto do escritório, qualquer coisa assim. Aí fica esse jogo, ele manda para ele faz as críticas, vocês fazem alteração. Se tudo der certo, de primeira ou no máximo de segunda, vocês conseguem aprovar o projeto. Mas vai de cada cliente, tem clientes mais chatos, clientes mais legais e mais tranquilos, isso depende muito. Depois de feita toda essa consulta, de definido o projeto, a gente vai na prefeitura e dá entrada para ter o alvará de licença de construção. E aí que vem uma das propostas do fórum, quais são os documentos necessários? O requerimento protocolado na prefeitura, que é um documento que é fornecido pela prefeitura mesmo, a matrícula do terreno, o registro de imóveis, tem que ser autenticado em cartório, não pode ser cópia simples. A RT paga, é importante pagar a RT, senão não adianta. A RT de projeto, o projeto arquitetônico em 3 vias e essa consulta prévia que é fornecida pela prefeitura. Então são basicamente esses os documentos.